Bom dia, Brasil! Bom dia, Ministério de Música. Que alegria estar aqui, viu? Depois de um tempo, né? Eu vou ganhar um beijo. Esse aqui é por vocês, tá? Ai, que delícia! Que Deus te Deus é unja e te bom. abençoe, viu? Amém. Vai ficando em pé. Eu estava aqui escutando você falar do perdão, da nossa bagagem de subir ao céu. E isso é justamente uma das causas em questão para a restauração da família. Se nós não somos capazes de perdoar, dificilmente nós também alcançaremos o perdão de Deus. Eu aprendi muito isso nesse tempo. Às vezes a gente vai guardando mágoas, rancores, a gente vai armazenando tanta coisa, tanta falta de perdão, tanto ódio, tanto desamor no coração, e o coração nosso vai ficando tão duro, tão insensível. Durante uns momentos de oração, nesse tempo, onde eu fiquei me recuperando, Deus falava comigo: você precisa rasgar todos os processos que você colocou na minha mão, das pessoas que te machucaram, das pessoas que te traíram, das pessoas que te feriram, das pessoas que traíram a tua casa, a tua família, e que muitas vezes você orou e você pediu que eu tomasse conta dessas pessoas, de que eu me vingasse delas pelo mal que elas estavam fazendo a você. Se você rasgar todos esses processos, eu também vou perdoar todas as tuas faltas, e o meu amor vai acontecer na tua vida de uma maneira tão grande, que você jamais poderá entender por que demorou tanto para perdoar. Você tem alguém que você colocou no coração de Deus e essa pessoa eu não aguento. Essa pessoa eu não quero nunca mais ver na minha vida. Eu quero que essa pessoa morra. Essa pessoa eu não suporto, Deus me livre. Prefiro ver tudo menos essa pessoa na minha frente. Tem ou não tem? Deus, dá um jeito nessa pessoa. Tem ou não tem? Essa manhã nós temos que rasgar todos esses processos. Percebo, eu fui falando para vocês, vocês foram ficando quietinhos, uns foram cruzando os braços, outros foram abaixando a cabeça, outros foram segurando as mãos assim. Porque eu acho que não tem ninguém de nós que não precise dar perdão. Por isso vamos cantar agora e vamos orar, preparando o nosso coração para essa palavra. E vamos nessa manhã suplicar que Deus tenha compaixão, misericórdia de nós e de nossa família. Diga comigo: Jesus, eu perdoo agora a todas aquelas pessoas que me ofenderam, que ofenderam a minha família, que me humilharam, que me julgaram, que me condenaram, que pisaram e massacraram todos os meus sonhos. Eu perdoo essas pessoas agora, Jesus. E se elas estavam sofrendo por causa da minha dor e do meu sofrimento, da minha falta de perdão e da minha mágoa, do ódio e do rancor que estava no meu coração, eu as perdoo agora e peço que elas sejam libertas, que elas sejam curadas de todo mal físico e de todo mal espiritual. Senhor Jesus, como embaixador da minha família, eu perdoo agora a todas as pessoas que feriram, magoaram, traíram, roubaram, tiraram a esperança, humilharam e massacraram a minha família. Eu, como representante da minha família, perdoo todas essas pessoas. E pelo poder do teu nome eu digo, Jesus, se elas estiverem sofrendo alguma opressão espiritual,
algum mal físico, que elas sejam curadas nessa manhã, que elas sejam libertadas. Eu digo agora, se algum dia alguém da minha família, ou até mesmo eu, tenha desejado mal a essas pessoas, eu rasgo agora esse processo. Eu rasgo agora todos os processos que eu coloquei nas mãos de Deus, escravizando alguém, condenando alguém. Te peço perdão por todas as vezes que eu feri alguém, que eu machuquei alguém, que eu condenei alguém. Senhor, perdão. Dá liberdade a essas pessoas, que elas sejam felizes, que desça uma porção dobrada da tua misericórdia sobre elas, e elas sejam curadas hoje, e elas sejam libertadas hoje. Jesus, em nome da minha família, eu peço perdão pelo mal que todos os membros da minha família possam ter feito contra qualquer pessoa. Se elas estão sofrendo por esse mal, por essa mágoa, por esse ódio, que elas sejam libertas hoje, sejam curadas hoje, e recebam uma porção dobrada da tua misericórdia. Meu Senhor, eu sei, e hoje eu abro meu coração para isso. É perdoando que eu sou perdoado, é amando que eu sou amado, é desejando o bem para o próximo que eu verei o teu bem na minha vida. Obrigado, Jesus. Com fé, igreja, canta. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber te amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Solta a tua voz, vai orando e diga para o Senhor: lava, purifica, restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus,
Deixe essa água viva do Espírito lavar, purificar, restaurar o teu coração. E vai sentando. E canta de novo. Lava, purifica, restaura. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós. Derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus. Espírito de Deus, nosso Senhor. E ergue seus braços e diz: Jesus. Jesus, manda teu Espírito Para transformar. Meu coração. Coração de pedra, coração magoado, coração ferido. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. E põe a mão no seu coração e diz: Jesus, quebra esse coração. Esse coração tão duro. Esse coração tão machucado. Esse coração desesperado. Esse coração algemado. Esse coração prisioneiro de tantas opressões. Esse coração enfraquecido por guardar tanta mágoa, tanto rancor, tanto desamor, tanto ódio. Liberta esse coração, Jesus. Jesus, filho de Davi, tira do meu peito esse coração de pedra. Dai-me um coração de carne, que saiba amar, que saiba perdoar, que saiba entender o limite do próximo. Meu Senhor, cura o meu coração. E agora vai orando pelo seu coração. Traça o sinal da cruz no teu coração. Faça. E diga: pelo nome do Pai, pelo poder do Filho, pela graça santificadora do Espírito Santo, que o meu coração seja liberto nessa hora. Estenda a mão direita para o alto e diga: Senhor, tira do peito de todos os membros da minha família aquele coração de pedra, machucado, ferido, sem vida, sem esperança, que foi no passar do tempo armazenando tanto ódio, tanta falta de perdão, tanto desejo de vingança. Quebra esse coração agora. Tira do peito dessa pessoa da minha família esse coração tão duro. E cura agora, Senhor. Iria labara 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 iria labara labara iria labara labara. Amém. E olha o que diz a palavra. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? E Jesus respondeu: até 7 vezes. Respondeu, Pedro perguntou isso: até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas
70 vezes 7. Quantas vezes eu devo perdoar? 490? Só 490? Quantas horas tem o dia? Quantos minutos? Quantos? Faz aí. Hã? Quantos minutos? Multiplica aí. Só a gente pegando o celular e fazendo continha na maquininha do celular agora, né? Que a nossa cabeça não consegue mais fazer conta, né? Gente, é muito fácil, é só você multiplicar 24 por 60. Se fosse, ó, é uma conta bem simples, você aprender a fazer conta. Se fosse 20 horas, seria vezes 60, 1.200 minutos. Sobrou mais 4 horas, dá mais 240 minutos. 1.200 mais 240 dá quanto? 1.440 minutos, dividido por 490. É para você saber quantos minutos você tem que dar perdão. Mas será que é só isso? Vamos supor, cada 2 minutos eu tenho que dar perdão? Não. A todo instante eu preciso perdoar. A todo instante eu preciso conceder o perdão. Infinitamente. O 7 na Bíblia é um número infinito. Jesus vai ouvir de Pedro: eu devo perdoar infinitamente? 7, que é o número da perfeição, que o perdão nos leva à perfeição. E Jesus vai dizer assim: infinitamente vezes 70. Ou seja, você nunca pode negar o perdão a ninguém. Por maior que seja o crime, por maior que seja o ato, por maior que seja a razão que você tenha. E agora, quando falta o perdão em família? Às vezes, quando a gente não dá o perdão para os estranhos, é fácil. A gente quase não convive com eles. Eles não moram dentro do teto da nossa casa. Agora imagine, pais que não conseguem perdoar os filhos. Filhos que não conseguem perdoar os pais. Irmãos que não conseguem se perdoar. Marido que não pode, não consegue, não tem força mais de perdoar a sua esposa. Esposa que já não está mais disposta a dar o perdão ao seu esposo. A gente começa a se alfinetar. Então, desde a gente se amar, a gente vai se machucar. A gente vai se atacar, vai se degladiar. Mas quando a gente começa a tomar a decisão de dar o perdão, a gente começa a se amar. A gente começa a ser fonte de cura para o outro é fonte de cura para nós. Não é mais humilhação, não é mais condenação. Quando Jesus está sendo massacrado na cruz, o que ele vai dizer? Diante daqueles que ele tinha alimentado com o pão que ele multiplicou, diante daquela multidão que a muitos ele tinha libertado de demônios terríveis, diante daquela multidão que a muitos ele tinha curado fisicamente, diante daquela multidão que a muitos ele tinha libertado a sua casa, a sua família, a sua cidade, ele tinha destruído as opressões, ele tinha devolvido a vida aos mortos, ele tinha curado os paralíticos, ele tinha libertado os prisioneiros de forças ocultas. E o que ele vai dizer ao olhar para os olhos do Pai? Olhe para o olho do teu irmão. Vem cá, filho, fica de pé. Que olho mais lindo. Olhe dentro do meu olho. E quem que você vai enxergar dentro do meu olho? Nada, o Espírito Santo nada. Não me engane. A imagem de quem que está vendo dentro do olho? Jesus no meu olho. Então você está vendo Jesus, porque você está vendo você. Quem que aparece ali dentro do meu olho? O rosto de quem?
Não, o seu rosto está dentro do meu olho, eu estou vendo o meu dentro do seu. Olhe naquela bolinha mais escura do meu olho, o que aparece lá dentro? A imagem de quem? Não, a sua. É ou não é? Está vendo? Ainda bem que está vendo Jesus, porque está vendo Jesus em você. Que linda. Deus está te curando agora, sabia? Deus está enxugando as tuas lágrimas de dor. Deus, porque eu vim aqui hoje buscar a resposta para tudo da minha vida e encontrar os seus servos. Deus já foi me dando as respostas do que eu vim buscar, do que a minha busca da minha vida, da minha família. É isso que eu quero, não só para mim, para todas as pessoas que eu trouxe os seus pedidos. Que Deus alcance cada um deles pela misericórdia infinita de Deus. Não é só para mim que eu venho buscar. Eu venho buscar para aqueles que não podem vir, para aqueles que talvez nem saibam o que eu aprendi hoje na minha vida. Você entendeu? Ela está me lavando dentro dos olhos dela com suas lágrimas, porque eu continuo me vendo dentro do olhinho bonitinho dela. Que bom que você veio buscar e você tem a resposta. Sabe o que Deus está curando? Ele me fala que você nesse ombro, descendo por toda a coluna, você tinha dores insuportáveis. Em nome de Jesus, eu ordeno que essa dor saia agora. Mexe o seu braço. Está doendo? Não. Se tinha dor? Tinha muito. Pegava até minha costela. Você está curado. Aperta a costela para ver se dói. Ergue os dois braços, respira bem forte. Está doendo? Não. Você está curado em nome de Jesus. Deus está curando um filho seu. Você veio pedindo por esse filho hoje, não veio? Vim pedir por eles, vim pedir por um afilhado meu também. Não só para um, para todos que... Mas alguém em modo especial, Muito. que estava assim, num caminho não muito bom, né? Não. E é isso que eu vim buscar. Ele está liberto em nome de Jesus. As suas lágrimas chegaram ao coração de Deus. Olha o que o perdão faz. Olha o que o perdão faz. Jesus estava olhando nos olhos do Pai. Ele estava assim, olhando para o alto. E o Pai estava com seus olhos voltados para Jesus. E Jesus enxergando dentro dos olhos do Pai. Toda aquela multidão. Quando você está olhando para mim que você não enxerga quem está atrás? Olha aqui, olha se não é um espelho que reflete quem está atrás. Quantas pessoas estão enxergando atrás de você? Bastante. Então todos esses irmãos que estão aqui. Jesus enxergava toda aquela multidão que gritava: crucifica-o, 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 crucifica-o. E ele disse ao Pai o quê? Vendo os seus carrascos, vendo aqueles que traíram, aqueles que magoaram, aqueles que agora estavam desejando a sua morte, que até então tinham se abastecido da sua misericórdia, o que ele disse? Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que faz. Faz o papel de Jesus agora, vendo toda essa multidão, e diga isso: Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que faz. Bem forte. Pai, perdoai-nos, porque não sabem o que faz. Aplauda o Senhor. Entende? Perdoar sempre. Perdoar até o fim. Perdoar a todos, indistintamente. Olha uma coisa tão simples que machuca a gente e que às vezes destrói a nossa vida e a nossa família. Quando alguém esquece o dia do nosso aniversário. Quem já foi esquecido aí no dia do aniversário, erga a mão. Perdoe. Eu não quero esquecer. Cadê a Fátima? A Fátima está de aniversário hoje. Onde que ela está? Cadê a Fátima? Fátima! É você? Já, você é a outra Fátima, irmã. Tem uma Fátima aí que está de aniversário. Cadê ela? Gente, ela falou para mim, é meu aniversário. Ali é ela, do lado dela. Aí eu não tinha TV. Você não levanta, você é pequenininha. Perdoe Deus por você não ter crescido mais. E todos aqueles que chamaram de baixinha até hoje. Fica de pé, Fátima. Quem mais está de aniversário? Fica de pé. Todos os que estão fazendo aniversário de vida e de casamento, fica de pé. Ergue a mão. Olha lá. Uma. Quantos aninhos? Não pode contar? Quantos? 89. Quantos anos você lá em cima? 79. Você é 79. Você quantos, filha? Filha, quanto?
28 nada. Quantos? 48, da mesma idade. Já fiz. Fátima, quantos anos? 70 e quantos? Meio século, Fátima. Uma salva de palmas, meio século. Quem mais? Quantos anos, filha? Quantos? 55. Quem mais? Quantos anos, filha? Quantos? 48. Somos do mesmo ano. Quantos anos? 63. Quantos anos, vovó? Quantos? Alguém ajuda eu? 72. 58 de casamento. 2, aplaudo 50. Meio século de família. Pode aplaudir mais forte. Quem mais? Quantos anos? 28 de casado, uma salva de palmas. Quantos anos de casado? Quanto? 65 anos de vida, uma salva de palmas. Olha quanta gente. Quantos anos você que está? Ó, pega aqui. Eu quero parabenizar também Padre Cleito, meu irmão, meu amigo da cidade de Breves, que está aqui em São Paulo fazendo um tratamento. Padre, parabéns, muitos anos de vida, muitas felicidades. Hoje é aniversário seu, que o seu dia seja uma bênção e que o Senhor seja uma fonte sempre de bênção para todas as pessoas. Uma salva de palmas ao Padre Cleito e a todos que estão em casa fazendo aniversário. Olha, às vezes a gente guarda mágoa no coração e não consegue perdoar. Então, a partir de hoje, para a gente ter a libertação da família, para a gente ter a cura da família, para a gente não ficar carregando fardo de mágoa, de perdão. Quantas mulheres aqui precisam perdoar o marido? Aquele marido grosso. Aquele marido estúpido. Aquele marido fedido que não toma banho. Tem tanto assim que vocês estão rindo? Meu Deus, homens, comecem a tomar banho. Aquele marido que não vê você pintar o cabelo. A mulher vai lá, faz chapinha, faz luzes. Chega pro marido e faz assim, ó. Bem, tá vendo nada diferente? Essa comida tá sem sal. Bem, não é da comida que eu estou falando. Olhe para mim. O que foi, mulher? Que tique nervoso é esse? Bem, você não está vendo que eu fiz luzes no cabelo? Nossa, nem tinha percebido. Perdoa. Depois eu falo, pode ser, vovó? Deixa eu te dar um beijinho depois. Ai, meu pé. Depois eu falo, não façam eu descer isso. 67 anos de casado, mas é viúva e continua amando o marido. Você vai entrar com ele na glória do céu. Isso mesmo. Isso. Pode aplaudir. Olha que fidelidade mesmo, viúva. Me deu um beijo no ladinho da boca, assim, quase na boca. É que o marido está longe, ela pode encostar do ladinho, assim. Que coisa mais fofa. Você parece que tem 15 anos, como é que você tem 67 casada? 87 de vida e 67 de casado. Casou com 20 anos, que nem eu. Bonitão da Silva, assim. Todo dia. Sou bonito, não sou? Minha mãe fala isso sempre. Ele é muito bonito. Mas mãe é cega. Mãe precisa de oculista. Mãe às vezes é míope, né? A mãe nasce aquele filhinho tudo enrugadinho assim. Cheio de sangue, tudo sujo. Nossa, que coisa mais linda. Nem está vendo nada, acabou de nascer. Mãe é tudo mãe. Esse é o coração que a humanidade tem que ter. Um coração de mãe, que tudo é bonito. Que ama até mesmo o filho mais rebelde. Eu vou te ensinar uma técnica para sua família ser uma bênção.
Primeiro, você vai pegar um caderno com muitas páginas e você vai escrever todas as causas que você precisa dar perdão na tua vida. Se precisar de 2, 3 cadernos, não faz mal. Quantos você precisar, escreve ali o nome da situação ou o nome da pessoa, e você vai acordar durante o dia. Primeira hora, eu perdoo José, eu perdoo Pedro, eu perdoo o Filisbino, a Filisbina, o Saturnino, eu perdoo o extraterrestre, eu perdoo, e vai dando perdão, e você vai ticando. Quando chegar no final do dia, você não terminou, no dia seguinte você continua a tua listinha, até você eliminar todas as brechas de desamor do teu coração. E o dia que você chegar no último, você vai ter que começar o caderninho de novo, porque já tem um monte de gente de novo, né? Mas você vai dar o perdão a todos. Para você não ficar carregando essas listas, enquanto você vai dando perdão de coisas do passado da tua vida, que você foi anotando ali naquele caderno, a partir de agora, você vai todos os dias, antes de dormir, dizer a Deus: eu perdoo a todos, seja quem for, que me tenha ferido nesse dia, porque Deus me perdoa. Por que eu estou te falando isso de dar o perdão, e nós vamos rezar depois disso? Porque a palavra de Deus, num outro texto, além desse de Pedro, que vai perguntar a Jesus quantas vezes eu devo perdoar, e isso é para o bem da família. Às vezes a gente não perdoa o padre, às vezes a gente não perdoa o professor, às vezes a gente não perdoa o pai, não perdoa a mãe, não perdoa o irmão, não perdoa o tio, não perdoa aquela pessoa que passou com o carro na rua e jogou água e sujou nossa roupa e nós tínhamos que voltar para casa, trocar de roupa, e daí ganhamos uma carta de advertência porque chegamos atrasados no serviço. A gente não perdoa aquela pessoa. Fala uma coisa, que sexta-feira eu fui pregar numa cidade lá na Patagônia, não, quarta-feira, numa cidade na Patagônia, e depois o povo da Patagônia me levou para jantar, e nós fomos jantar. Aí na hora da janta, o menino foi no restaurante, o menino veio servir a gente, e aí eu fiz uma brincadeira, o menino engrossou comigo. Aí a pessoa que estava comigo para defender o pregador falou assim: calma aí, você está muito nervoso, você está estressado, o que está acontecendo? Eu falei: calma você. Olhei para o menino e falei assim: perdão, filho, de estar atrapalhando o teu trabalho. Não dê margem para prosseguir as coisas. E depois fui e falei para o meu amigo, peço perdão para ele, que a conversa era comigo, não era contigo não. E me perdoa por estar falando isso para você. Antes que você guarde uma mágoa de mim, já estou te pedindo perdão. A gente tem que ser esperto. Se o marido não viu, na hora diz assim: bem, eu te perdoo, porque você não está vendo as luzes maravilhosas que eu fiz. Olha que charme. Se você não vê, os outros estão vendo. Vai ver todo dia. Vai acordar e vai dizer: bem, você fez alguma coisa diferente hoje? Você está pensando em fazer alguma coisa diferente hoje? É assim, você quebra a ignorância, a miopia daqueles que estão falando de marido e mulher, mas podia estar falando de qualquer outro caso, com o perdão. Jesus quebrou a raiva, o ódio daquele povo, com o perdão, dizendo: Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E na outra parte do evangelho, Jesus vai contar uma parábola, que havia um patrão, uma pessoa de bem, que tinha um dos seus trabalhadores que devia muito para ele, e que já não tinha mais condição de pagar a conta. E ele foi e botou o pensamento de pôr aquele trabalhador na prisão, até que ele ficasse lá, até pagar a última ação de centavos daquela dívida. Mas aí ele tocou no coração e disse: não, me dá cá a nota promissória que você me deve. Rasgou a nota promissória e disse: tu estás perdoado, tu estás livre, você não me deve mais nada, pode ir embora.
Ele saiu todo feliz. Logo do lado de fora, ele encontrou um homem que devia muito a ele. Esse que tinha sido perdoado. O que ele fez? Ele chamou os soldados, mandou prender aquele homem, jogar ele no calabouço, torturar ele, e que ele não saísse de lá enquanto não pagasse o último centavo da dívida. O que o outro patrão, sabendo que o seu subordinado, que ele tinha perdoado, fez aquela atitude agora de não dar o perdão, o que ele fez? Chamou de volta ele e falou: vai para a cadeia você também, e fique lá até me pagar a última conta. Na mesma medida que medes, serás medido. Na mesma medida que amas, serás amado. Na mesma medida que perdoa, serás perdoado. Na mesma medida, meu amado. Como que eu posso todo dia rezar o Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas assim, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como que eu posso dizer que perdoo se eu não estou perdoando, se eu estou com o coração fechado, se eu estou com o coração magoado, se eu não perdoo as atitudes ignorantes, erradas daqueles que estão próximos, principalmente daqueles que são da minha família? Não tem como entrar no céu, como dizia Rita Maria para nós nessa manhã. Não tem como entrar no céu com mágoa no coração, com mágoa na bagagem que eu estou levando para apresentar na porta do céu. Não tem como um milagre ser total na minha vida se eu não estiver disposto a dar o perdão a todas as pessoas. Eu aprendi nisso. Eu viajei de cadeira de roda, viajei de muleta, pregando a palavra de Deus. E nos aeroportos a gente percebe o quanto os nossos irmãos com especialidades eles sofrem. As pessoas passam derrubando a gente, chutando a muleta da gente. Não são capazes de ver que a gente precisa, talvez, de uma ajuda, de um ombro, de um apoio. Ninguém pergunta: quer que te ajude? A pessoa quer saber de resolver o problema dela. O mundo está muito fechado. As pessoas estão muito fechadas nos seus propósitos. E é por isso que as nossas famílias estão sendo bombardeadas pelo mundo, pelas leis de morte, pelos atos de traição, pelas falsas doutrinas, pelos falsos caminhos, pelos vícios, pelas crises. Porque nós estamos, desde amar e perdoar, nós estamos carregando fardos de desamor, fardos de raiva, fardos de ódio. Ficamos dizendo: eu não perdoo, isso não admito, isso não pode ser assim. Não entendemos o limite do próximo. Como que nós vamos querer que Deus e o próximo entendam o nosso limite? Como? Perdoar é amar. Feche os seus olhos agora por um instante. Qual é a dor do teu coração? Qual é a dor da tua vida? Qual é o sentimento que mais está te perturbando agora? O que está atrapalhando o teu coração? O que está ferindo a tua vida? Aonde está a tua dor? Família, no perdão está o início de toda a restauração. No perdão está a abertura para o milagre que nós precisamos. No perdão está o início da transformação da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. No perdão, de não saber que o irmão tem suas fragilidades, está a vitória, não no julgamento, não no querer exigir do outro aquilo que eu ainda não tenho.
aquilo que eu ainda não sou capaz de testemunhar, aquilo que eu não sou capaz de viver. Nesse instante que você está com seus olhos fechados, abra os olhos da fé e dê o perdão a todas aquelas pessoas que são motivo da tua dor, do teu sofrimento. Faça esse propósito com Deus, de a partir de hoje não carregar mais no seu coração nenhuma espécie de ódio. Faça esse propósito com Deus agora. Você que busca a perfeição do outro, que deseja, que cobra, que é radical em exigir que o outro seja perfeito, que o outro não tenha nenhum defeito, que o outro não tenha nenhuma queda, que o outro não cometa nenhum erro, que o outro não tenha nenhum vício, que o outro não seja dependente de nada. Enquanto tu ainda continua prisioneiro, prisioneira, traindo, mentindo, vivendo uma fachada, uma ilusão, nós temos que falar, somos assim mesmo, nós somos fracos, nós somos míopes, nós somos miséria. Então, se somos miséria, não podemos querer que o outro seja aquilo que ainda não somos, que o outro testemunhe aquilo que ainda não estamos testemunhando, que o outro viva aquilo que ainda não estamos vivendo. É nesse exato momento que entra o perdão. É nesse exato momento da entrada do perdão, quando eu reconheço, que entra o milagre, que entra a cura. E diga comigo com toda a força, porque nós vamos preparar o nosso coração para no próximo bloco nós fazermos uma grande renúncia. Aliás, eu quero convidar você que está em casa. Gente, não abra os teus olhos, você que está aqui, nem você que está em casa, apenas ouça isso. Nós vamos orar ainda, tendo essa visão de tudo que nós estamos entregando a Deus. Eu vejo o Senhor curando agora muitas pessoas com dor de cabeça. Não posso deixar de colocar essa palavra de ciência agora. Quem são essas pessoas que estão sentindo dor de cabeça no lado, principalmente do lado esquerdo, uma mulher que estava sentindo até náusea de tanta dor de cabeça? Erga sua mão. Essa dor vai desaparecer agora em nome de Jesus. Lá em cima, homens e mulheres sendo curados de dor de cabeça. Erga sua mão em nome de Jesus. Bendito seja. No próximo bloco nós vamos orar pela libertação de toda a nossa genealogia. Então prepara o teu coração. Diga comigo agora: Senhor, eu sei, esse é um tempo de cura. E a cura entra pelo perdão. Eu já concedi o perdão. Creio que agora, Jesus, esse é o tempo de você me curar, de curar a minha família. Tempo de sarar as nossas feridas, as feridas da nossa alma. Esse é o tempo de Deus na nossa família. Eu creio, Jesus, é necessário que tu, com o teu poder e a tua unção, faça o sobrenatural em mim e em minha família, na minha mente e no meu coração, restaurando profundamente e mudando agora toda a minha vida. Eu permito que tu hajas na minha vida. Eu permito que tu transforme esta água de salobra em um vinho novo, aonde abunda a graça. Faz de mim e da minha família odres novos nessa hora, para que o vinho novo possa entrar e não seja desperdiçado. Cura o meu coração, cura a minha família. Iria labara 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 iria labara labara. Eu vejo o Senhor libertando muitas pessoas algemadas. Vai orando, não para de orar em línguas. Pessoas que se sentiam impotentes diante dos fatos. Pessoas que se sentiam inválidas diante dos obstáculos. Pessoas que se sentiam com medo diante
dos desafios da vida. Deus está te encorajando, ora agora, ora. Você está vendo todas as muralhas caírem. Você está vendo as trevas sendo dissipadas da tua vida e da tua família. Você está percebendo o milagre de Deus acontecer. Vai se levantando e começa a erguer os seus braços. Vai assumindo em teu nome e em nome da tua família a graça que Deus está derramando pelo perdão que você concedeu, por você e por todos os membros da sua família. Vai dizendo para Deus a respeito de todos os teus inimigos: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E que a bênção do perdão de Deus desça sobre nós, sobre nossas famílias, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Aplauda o Senhor. Amado irmão, amada irmã, nós estamos em plena quaresma de São Miguel Arcanjo. E eu quero te oferecer esse material. DVD e CD, São Miguel Arcanjo. Como invocar o combate dos anjos, como viver na presença daqueles que nos guardam, nos protegem, como saber quais as graças que os anjos têm para cada um de nós e aonde eles podem combater por nós, tudo nesse DVD, nesse CD, para que nessa quaresma você possa combater, lutar contra todas as causas impossíveis. Lembre, a palavra de Deus no livro de Daniel diz que há demônios que não podemos lutar com eles, a não ser São Miguel Arcanjo. Então eu quero te convidar a invocar São Miguel Arcanjo conosco nessa quaresma. Entre no nosso site www.ironispodaro.com, na nossa loja virtual da Cristo Dominus, e adquira esse produto para que você e sua casa, você e sua família, você e seu grupo de oração, você e sua missão possam junto combater conosco o bom combate para que a glória de Deus se manifeste em nós. Deus te abençoe.